O deputado Nicolas Ferreira, que conseguiu ser cancelado na véspera de Natal. Ó, tava aí o Nicolas, ele tá aí no meio de algumas brigas de bolsonaristas e parte do bolsonarismo tá ali ensaiando cancelá-lo. Já foi cancelado uma vez, outra, mas depois eles voltam a curtir os posts dele, né? Mas estão ensaiando abandonar o Nicolas já faz alguns meses, porque ele, na eleição para a Prefeitura de São Paulo, apoiou o Pablo Marçal. O Bolsonaro mandou não fazer isso. Então, bolsonaristas mais fiéis ficaram assim, pô, peraí, esse Nicolas não é de confiança. Pior, o Nicolas Ferreira apoiou alguns candidatos do PSD, partido do Kassab, PSD é o número 55, enquanto a família Bolsonaro estava compartilhando vídeos todos. A Michele, o Jair, o Eduardo, o Flávio e o Carlos Bolsonaro compartilharam vídeos dizendo que PSD 55 é pior do que o PT 13. Para falar que algo é pior que o PT no bolsonarismo é que, olha, eles estão com ódio do Kassab. E o Nicolas fez campanha para alguns candidatos a prefeito do PSD. Aí você vê, pô, peraí, né? E ainda furou a campanha da família Bolsonaro dizendo que, olha, toda generalização é burra. Chamou o Bolsonaro de burro. Tem quadros bons aí no PSD, assim como não tem alguns quadros que são ruins no PL. Ainda falou mal do próprio partido. Tá, na época muita gente começou a cancelar o Nicolas, tá? Aí, obviamente, quando volta o Congresso Nacional, voltou tudo, ele faz aquelas palhaçadas lá contra o Lula e os bolsonaristas aplaudem. Eis que tivemos aí uma tragédia nessa semana em Minas Gerais, que é justo o estado do Nicolas Ferreira. Um caminhão ali, uma carreta bateu em carro, bateu em ônibus e morreram mais de 40 pessoas, uma mega tragédia aí. E o Nicolas resolveu falar lá, olha, minhas condolências a isso, e fez um post nas redes sociais. Eu vou te mostrar aqui o post do Nicolas, que começou o cancelamento dele. Post normal, tá? Minhas sinceras condolências às vítimas e aos familiares do grave acidente ocorrido hoje na BR-116, município de Teófilo Otoni, Minas Gerais, tá? Falou isso no dia 21, que foi o dia do acidente, poucas horas depois do acidente. Falou ao menos 30 vítimas, na época naquele dia ainda estavam contando, ainda eram 30, depois passou de 40, infelizmente. Ele, que Deus e o menino Jesus conforte os corações. O problema é o seguinte, começaram a lembrar, primeiro começou a esquerda, e aí isso começou aí até os seguidores dele, que o Nicolas, menos de uma semana antes, menos de 3 dias antes, ele estava comemorando o fim do DPVAT. O que é o DPVAT? É o famoso seguro obrigatório. É um seguro que quando a pessoa tem carro ou moto, paga o seguro. Ninguém gosta de pagar seguro, né? Paga. Mas depois que a pessoa se acidenta, a pessoa recebe indenização, pode ficar hospitalizada e recebe ali indenização para ficar hospitalizada, a família recebe indenização caso a pessoa não possa trabalhar. Então, o seguro obrigatório que funciona. Só que o DPVAT tinha uma coisa que bolsonarista e a direita não gostam, né? Que é o fato de que o DPVAT, ele era um seguro que não dava lucro aos cofres públicos. Por que não dava lucro, Thiago? Porque o seguro era muito baratinho e as pessoas se acidentam, muita gente se acidenta, e aí o seguro pagava muito. Então, perceberam, pô, se a gente tirar o DPVAT, as pessoas deixam de pagar, mas no fim, para os cofres públicos, dá igual ou até melhor para os cofres públicos sem o DPVAT. Só que sem o DPVAT é pior para a população. Na hora de pagar, a pessoa não gosta, só que quando se acidenta, lembra. Eu nunca vou esquecer quando o Bolsonaro, por decreto, tirou o DPVAT, e aí um bolsonarista estava fazendo nas redes sociais lá um escarcéu. Depois de 2, 3 meses, esse bolsonarista que é motoboy, ele se acidentou. Ele falou, agora eu tô aqui, não vou poder trabalhar por 6 meses, o que eu faço da vida? E aí eu lembro que o pessoal pegava os posts dele antes e os posts dele depois e falou, olha aí, ó, Bolsominion nem percebeu que ele estava contra ele mesmo. Agora vai ficar 6 meses sem trabalhar e sem receber nenhum tipo de assistência. Se tivesse DPVAT, você receberia assistência, que no caso foi um acidente de trânsito. Nesse caso aí, as pessoas começaram a cancelar o Nicolas. Tem gente que acha isso, vocês estão misturando uma tragédia com política. Eu não fiz post nenhum, mas as pessoas começaram a fazer e a cancelar o Nicolas, mostrando um post dele de poucos dias antes. Olha, o Nicolas falou, derrubamos o DPVAT, PT triste, Brasil feliz. Aí o pessoal começou a falar, olha só, seu hipócrita. Aí falaram, olha, nenhuma vítima vai receber seguro. Aí o pessoal começou a falar. No começo começou a esquerda, mas logo depois
começou gente aqui de direita, com coisinha do Brasil, falando você é um ser humano desprezível. Aí algumas pessoas começaram a criticar o Nicolas porque ele falou menino Jesus. E aí na Bíblia está escrito Santo Filho Jesus. Aí o pessoal começou a brigar aqui nos comentários por causa da terminologia da Bíblia que usou o Nicolas Ferreira. Aí um cara ainda falou, olha, leiam a Bíblia em inglês, você vai ver que está escrito menino, está escrito Child Jesus. Child é menino, é criança, né? Em inglês. Então parem aí, vocês não têm cultura. E começaram a brigar os bolsominions no post do Nicolas Ferreira. Então começou com a esquerda cancelando o Nicolas e lembrando que, olha, você tá aí tentando ganhar like, lamentando a morte das pessoas, só que essas pessoas e seus familiares não vão ganhar seguro e você tá comemorando. Muito parecido com quando Belo Horizonte alagou aí, faz alguns meses, teve um alagamento forte em Belo Horizonte, e o pessoal pegou um post do Nicolas Ferreira em que ele comemorava que por um voto eles tiraram R$1 bilhão que iria ali contra as enchentes em Belo Horizonte, quando ele era vereador ainda. E aí ele estava comemorando, ó, foi por um voto e eu dei o voto, hein? Ou seja, as pessoas estavam perdendo suas casas, perdendo seus carros, perdendo seus bens materiais, fora que morreu gente, e o Nicolas, meses antes, estava comemorando que ele tinha tirado a verba ali do enfrentamento a enchentes. Aí você fala, pô, esse cara tá do lado errado. Aí agora, novamente, fizeram a mesma coisa. Ó, esse cara tá sempre do lado errado. Ele fala, olha, minhas condolências às famílias, tá? Mas as famílias iam ganhar uma indenização, algumas iam ganhar 20 mil, 30 mil, 100 mil, mas iam ganhar a indenização por essas pessoas que faleceram. E quem não faleceu ia conseguir ganhar indenização, caso não possa trabalhar, tudo mais. E familiares também. Aí, não vão ganhar. E você aí desejando condolência para as pessoas que estão agora numa situação muito mais, os que morreram não tem como remediar, mas os que sobreviveram, os familiares, estão numa situação muitíssimo mais difícil. E pode ter gente que vai falar, mas Thiago, isso é uma tragédia e tudo mais. Só que na hora que a pessoa morreu e não tem mais volta, uma coisa a pessoa morreu e você tá sem nada. E às vezes quem morre é quem sustentava a família, tudo mais. Às vezes morre pai e mãe e deixa filho. Às vezes morre quem tinha emprego na família e ninguém mais tem e tal. Uma coisa é todo mundo receber uma indenização e falar, pô, dá pra gente aí, vai dar uma ajuda aí nos próximos meses. Outra coisa é você ficar em luto, triste e pobre ainda. Quer dizer, é bem pior. E aí as pessoas começaram a jogar na cara do Nicolas. Eis que isso, como é nas redes dele, furou a bolha e a extrema-direita começou a falar a mesma coisa. Olha, tá vendo? Então era bom ter isso aí. E olha que pra gente de extrema-direita entender que você pagar um seguro ali que é barato é importante e é bom, porque isso vai exatamente, é um seguro, vai te segurar para que caso você tenha um acidente ou alguma coisa aconteça, você receba indenização, é difícil. É difícil o Tico e o Teco da extrema-direita conversarem e sair alguma coisa útil. Porque esse pessoal é assim, não, prefiro não pagar nada. Não vou me acidentar, Deus me guarda. E acha que assim, basta rezar e a pessoa tá ali guardada e tá tudo repreendido em nome de Jesus e que não vai acontecer nada. Se fosse assim, nenhum crente morria, né? Todos estavam aí vivendo centenas de anos de idade, ninguém se acidentava, ninguém sofria acidente, porque da maneira que eles falam, pô, só sofre acidente quem é do diabo, né? É isso? Não é. As coisas acontecem, acidentes acontecem, imprevistos acontecem. E aí, eles ficam nessa, não, prefiro não pagar nada e que se dane. Dessa vez não. Contra o Nicolas deu ruim, deu bem ruim. E como se não bastasse aí o Nicolas ser cancelado, também tivemos aí nesse Natal o Flávio Bolsonaro sendo desmascarado. E o Jair Bolsonaro também. O Flávio Bolsonaro fez um dos posts mais canalhas que eu já vi na vida. Flávio Bolsonaro critica a alta do ICMS, presente de Natal do governo Lula. E o Jair Bolsonaro também compartilhou o post do Flávio, tá? E marcou o próprio filho. Tem um problema, o ICMS é dos governadores. Governador aumenta o ICMS. Os governadores todos anunciaram aí no fim do ano que vão aumentar o ICMS. Só que a maioria dos governadores são bolsominions. Inclusive dos maiores estados, se você pegar os maiores colégios eleitorais do Brasil,
que tem mais da metade da população brasileira, são bolsominions. Você pega aí os 3 maiores colégios eleitorais do Brasil: Tarcísio, Zema e Cláudio Castro, 3 bolsominions. Aí você pega ali os estados do Sul, tudo bolsominion também. Paraná, Santa Catarina, o do Rio Grande do Sul não, que ele brigou com o bolsonarismo em determinado momento. Mas também é um lixo fascista, que é o Leite, né? Mas aí você pega Goiás, é o Caiado, todos eles vão aumentar imposto agora. Aí o bolsonarismo partiu aí para uma estratégia de redes sociais que é o seguinte: culpar o Lula. E tá fácil bater no governo Lula. Bater no governo Lula é igual uma luta de boxe em que o seu adversário não tem braços. Então é só bater. É isso, tá? Porque o governo Lula não se comunica, mas não tem nenhuma estratégia do governo Lula para chegar e falar: olha, ICMS é dos governadores, para chegar e fazer alguém... a SECOM não pode fazer isso. Não pode, mas o governo tem que ter estratégia, assim como o governo Bolsonaro tinha, para ter influenciadores que chegam, que produzem conteúdo de rede social, para falar: olha, o Tarcísio bolsonarista aumentou imposto, olha, o Zema bolsonarista aumentou imposto, o Lula não aumentou imposto. O Lula está lutando para que as pessoas paguem menos imposto e para que seja isento o imposto de renda até 5 mil por mês. O Lula conseguiu aprovar na semana passada que carne, frango e itens da cesta básica não vão ter imposto. Então, a partir do ano que vem, arroz, feijão, carne, frango, etc, vão ficar mais baratos. E se o Lula conseguir ganhar a briga dele aí com o Congresso Nacional, quem ganha até 5 mil reais por mês não vai pagar imposto em praticamente nada. Não vai pagar imposto no consumo dos principais itens e não vai pagar imposto de renda. Vai pagar imposto quando quiser comprar alguma coisa mais supérflua, alguma coisa assim. Mas nos principais itens, para sobreviver, não. O que é a primeira vez na história do Brasil que a gente vai ter uma justiça tributária, que quem é mais pobre não paga e quem é mais rico paga mais. Pois bem, não tem. Eu peço aí sua inscrição no canal,